O nome de Jesus, amém. Glória a Deus, graça e paz a todos, amém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém. Uma alegria muito grande nós estarmos na casa do Senhor, adorando ao Senhor, ouvindo ao Senhor, servindo ao Senhor. Isso é algo assim muito especial e precioso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. De Gênesis 1 até Apocalipse 22, 21. Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Mas os Salmos são livros muito maravilhosos, que nós gostamos de ler, gostamos de meditar neles, gostamos de falar. Geralmente nós decoramos, né? Nós guardamos muitos salmos, às vezes algumas partes dos salmos nós guardamos, porque são assim palavras muito boas. E o Salmo 46 é um salmo muito bom de se guardar, a mensagem dele é muito maravilhosa. Vamos ler o Salmo 46 assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Glória a Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Glória a Deus. Não feche sua Bíblia não, deixa ela aberta aí. Nós vamos caminhar no Salmo 46. Algumas coisas a gente pensar, porque o Salmo era o inário de Israel. Né? Era o cantor cristão, a harpa cristã, não é o inário de Israel, é ali que tem os cânticos. São poemas muito lindos. Eles se fixam na nossa mente justamente porque são poemas muito lindos, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Esse ritmo dos salmos, ele ajuda a fixar na nossa mente. Então os salmistas, eles compuseram esses hinos maravilhosos, esses poemas maravilhosos. Mas uma coisa a gente tem que ter em mente: o salmista, ele não era um compositor simplesmente, ele não era simplesmente um músico ou simplesmente um poeta, ele não era isso. O salmista era alguém que andava com Deus. O salmista era alguém que experimentou Deus. O salmista era alguém que para ele Deus era algo real. Então esses salmos que a gente lê, eles estão inseridos dentro de uma história. Esses salmistas, eles viveram algum momento da história e eles experimentaram quem era Deus. Porque é no dia a dia que a gente conhece quem é o Deus que nós servimos. É no dia a dia que nós vamos conhecendo esse Deus. Então o salmista, ele não foi do nada que ele falou assim: eu vou fazer um cântico, eu vou fazer um poema. Não foi assim. Ele viveu algo, ele experimentou algo de Deus, e por ter vivido algo com Deus, por ter experimentado algo de Deus, então ele compôs esses salmos maravilhosos. Esses salmos que nós lemos eram o resultado da vida desses homens com Deus.
À medida que eles andaram com Deus, viveram com Deus, experimentaram Deus, eles foram compondo esses salmos. Mas eles, é claro, qualquer uma pessoa pode hoje também experimentar coisas de Deus e compor músicas e salmos e poemas. A diferença é que aquilo que esses homens falaram, eles estavam sendo movidos pelo Espírito Santo de Deus. Através daquilo que eles experimentaram, através daquilo que eles viveram com Deus, através daquilo que eles aprenderam de Deus, eles fizeram esses cânticos, eles fizeram esses poemas. E através desses cânticos, desse poema, Deus foi falando, Deus foi se revelando. Quando você lê esse salmo, você está lendo a palavra do Deus vivo e todo-poderoso. Você está lendo a palavra de Deus. Você está lendo verdades reveladas de Deus que Ele traz para as nossas vidas. Então esse era o salmista. Ele não estava fazendo um cântico para ficar famoso, para se tornar conhecido, para as pessoas saberem que ele era. Ele estava expressando, através do Espírito de Deus, aquilo que ele tinha vivido com Deus. Então, quando você lê os Salmos, você está vendo experiências com Deus. Você está lendo vivências com Deus, coisas que Deus fez, coisas que Deus é, coisas que Deus disse, coisas que Deus disse a respeito de si mesmo. E à medida que nós vamos lendo esses Salmos, nós vamos conhecendo Deus. Nós vamos sabendo quem Ele é. Nós vamos vendo o que esses homens experimentaram de Deus. E a coisa mais gloriosa, nós vamos experimentando esse Deus também na nossa vida. Nós vamos conhecendo também esse Deus na nossa vida. Nós vamos vendo que o Deus dos Salmos, e eu quero que isso tenha que ficar muito claro no nosso coração, o Deus dos Salmos é o nosso Deus. O Deus dos Salmos é o nosso Deus. Aquilo que aqueles homens experimentaram e expressaram pelo Espírito, é aquilo que nós também vamos experimentar e também nós vamos provar na nossa vida. E a primeira coisa que esse salmista ele fala aqui nesse salmo é sobre a presença de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Glória a Deus, glória a Deus. Isso aqui não é algo só para eu ler, não é algo só para eu falar, mas é algo para experimentar. E eu tenho certeza que você que está aqui já experimentou muitas vezes que Deus é o teu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Glória a Deus. É ou não é? Se é isso, dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não é simplesmente palavras numa página, é a presença de Deus sobre nós. Eu acho bonito aqui que a palavra fala socorro bem presente. Não é apenas que Deus está presente na nossa angústia, Deus está bem presente na nossa angústia. Isso é algo que Deus quer que você experimente. Isso é algo que Deus quer que você prove. O salmista provou isso. Ele não falou isso porque ele ouviu de alguém. Ele não falou isso porque alguém disse para ele. Ele não falou isso simplesmente porque ele teve essa ideia. Ele falou isso porque ele experimentou que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Ele é isso. Então essas palavras são muito mais do que palavras, são experiências, são coisas vividas, são coisas que provavelmente você já experimentou na sua vida, você já viveu isso, você já viu isso. Você estava lá numa angústia muito forte, você estava lá num momento muito difícil e você sentiu a presença de Deus sobre você. Você provou isso. E às vezes Deus não precisa falar nada. Às vezes Deus não precisa dizer nada. Só a presença dele é poderosa para nos curar. Só a presença dele é poderosa para nos sustentar. Só a presença dele é poderosa para mudar o quadro que nós estamos vivendo. E nós estamos aqui e nós podemos dizer que o nosso Deus, ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Glória a Deus. Você pode dizer isso? Dê glória a Deus, ele é socorro bem presente na hora da angústia. E aí ele continua falando, e vai falar de como as coisas são. Pelo que não temeremos, ainda
que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbam, ainda que os montes se abalem. Ele está dizendo assim que ainda que tudo ao nosso redor venha a tremer, tudo ao nosso redor venha a ser sacudido, Deus continua sendo nosso socorro bem presente na angústia. Amém? Eu posso dizer assim que Deus é sólido. Deus é a coisa sólida da nossa vida. A gente precisa entender, às vezes nós temos medo de mudanças, nós temos medo de quando a situação ela balança. Às vezes tem gente que ele gosta de ter o controle de tudo, e às vezes coisas acontecem, você perde o controle da sua vida, você perde o controle de algumas circunstâncias, mas deixa eu dizer, mesmo que você perca o controle da sua vida, Deus tem todo o controle nas mãos dele. Deus é sólido. Deus é firme. Deus é chamado de rocha, porque Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um charco de lama, de um lugar horrível, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no nome do Senhor. Pode ser que em momentos da nossa vida as coisas vão balançar, mas Deus vai ser sempre a nossa rocha. Se tem uma certeza na vida, é que as coisas vão mudar. Se tem uma certeza na vida, é que as coisas estão sempre mudando. Às vezes as situações estão muito boas, às vezes elas ficam muito boas, às vezes elas não ficam tão boas, às vezes elas ficam ruins. Mas mude o que mudar, se há uma certeza que nós podemos ter nessa vida, é que o nosso Deus é sólido, Ele não muda. Amém? Nosso Deus é sólido. Ainda que tudo se abale, ainda que os montes tremam, ainda que os mares eles rujam pela sua braveza, Deus continua sendo o nosso refúgio e fortaleza. O salmista escreveu isso porque ele experimentou. E você já experimentou, e você já viveu, e você vai viver isso muitas vezes, e você vai experimentar isso muitas vezes. O mundo, a nossa história, as fases da nossa vida, elas podem tremer, elas podem mudar, elas podem se alterar, mas nós estamos naquele que é sólido. Nós estamos naquele que não muda. Nós estamos naquele que jamais se altera. Deus, Ele sempre será Deus na nossa vida. É algo que a gente tem que aprender, algo que nós precisamos aprender. É quando tudo mais tremer, tudo mais balançar, as coisas elas vão numa direção que talvez você não quisesse que elas fossem, acontecimentos que você não gostaria que acontecessem, mas você aprender a olhar aquele que jamais muda, aquele que é a sua rocha. Nós pensarmos que as circunstâncias elas podem pesar sobre a nossa vida, elas podem de alguma maneira atacar a nossa vida, balançar a nossa vida, né? Um terremoto pode balançar a nossa casa, um maremoto pode balançar uma cidade, mas eles não têm poder para balançar Deus, porque Deus não muda. Ele sempre é o mesmo Deus, Ele sempre é a nossa rocha. Nada nesse mundo tem poder para mudar quem Deus é. Nada muda Deus, mas Deus tem poder para mudar tudo. Amém? Nada tem poder para mudar quem Deus é. Nada tem poder para alterar quem Deus é. Os homens podem fazer maldade contra as nossas vidas, as pessoas podem fazer ataques sobre as nossas vidas, coisas ruins podem vir sobre a nossa vida, mas eles não vão mudar Deus, porque Deus, Ele é quem Ele é para sempre e Ele não muda. Amém? O Deus que eu e você adoramos, Ele não muda. Glória a Deus. Eu posso me sentir mais fraco, mas Deus continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Eu posso me sentir às vezes perdido, como uma ovelha perdida, que eu não sei para onde eu tenho que ir, mas Ele continua sendo o bom pastor que conduz a minha vida. Amém?
Eu posso às vezes até me sentir confuso, eu posso às vezes me sentir perdido e não sei para onde eu vou, mas Ele é aquele que me sustenta nas suas mãos e me leva para onde Ele quer me levar. Glória a Deus, glória a Deus. Nós precisamos entender que nós estamos na mão daquele que não muda. Glória a Deus. O que você acha que o salmista experimentou para escrever isso? Né? O que você acha que ele viveu para escrever isso? Ele falou, ainda que as águas rujam, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que tudo se altere, ainda assim Deus é Deus. Amém? Ainda assim Deus é Deus, ainda assim Ele é quem Ele é. Você sabe quem é o seu Deus e Ele é a sua rocha. Ele não muda, Ele vai ser sempre o mesmo. E aí o salmista ele vai continuar falando aqui. E se há algo que Deus faz, é ajudar. Versículo 4 ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Então ele está falando aqui de um Deus que ajuda, de um Deus que está lá para ajudar, de um Deus que está lá. Deixa eu dizer, você não está sozinho, Deus está com você. Glória a Deus, é isso que o salmista está dizendo. Ele fala de um rio, né? Ele fala de um rio que ele flui permanentemente. Deixa eu dizer, Deus ele não vai entrar na sua vida, Deus já está na sua vida. Deus não é aquele que na hora da angústia, na hora do problema, na hora do aperto, na hora da aflição, Ele vai lá e Ele vem para a sua vida. Não, Deus é aquele que está na sua vida, entrou na sua vida, flui na sua vida, permanece na sua vida. Deus é aquele que está continuamente em você. Você pode até, pelos seus sentimentos, às vezes não perceber isso. Às vezes você pode, pela sua condição, pela sua situação, você achar que uma hora Deus está mais perto, uma hora que Deus está mais longe, mas essa não é a verdade. Deus está no meio do seu povo, Deus está no meio da sua igreja, Deus está no meio daqueles que são seus. Nós não seremos abalados. E é aquilo, Deus a ajudará no romper da manhã. Deixa eu falar, Deus vai ajudar você. Deus vai ajudar a sua vida. Salmo 35. A tristeza pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aqui o salmista viveu isso. O salmista viu cercos, o salmista viu ataques, o salmista viu problemas sobre a sua vida, viu problemas sobre a sua comunidade, viu problemas sobre Jerusalém, sobre a cidade de Jerusalém, mas ele tinha a certeza de uma coisa: o rio de Deus flui através de nós. O rio de Deus flui através de nós. Nós não seremos abalados. Deus vai nos ajudar no romper da manhã. Deus vai te ajudar. Glória a Deus, glória a Deus. Pode ser que você olhe um dia da sua vida e pareça que aquela situação ela não vai acabar nunca, aquela circunstância ela não vai cessar nunca, mas o salmista é aquele que viu, né? Que viu a aflição, que viu a angústia, que viu os montes se abalando, que viu os mares rugindo, que viu as águas se agitando, mas ele também viu Deus chegando e ajudando e manifestando a sua glória. Amém? E você está aqui porque houve um momento da sua vida que você viu o mar agitado, houve um momento da sua vida que você sentiu o terremoto, mas também você viu Deus chegar, Deus ajudar você e abençoar você. Deus ajudará ao romper da manhã. Glória a Deus, glória a Deus. Nós não estamos sozinhos não, Ele está conosco. Ele está conosco. E o salmista viu isso na sua vida, experimentou isso na sua vida. E aí aqui, versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí ele continua dizendo aqui, vinde contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Eu quero dizer para você que o salmista, ele viu o controle de Deus. Ele viu que no meio daquela agitação, daquela situação que parecia não ter saída, que não parecia ter solução, ele de repente, ele viu Deus fazer cessar a guerra.
até os fins da terra, quebrou o arco, cortou a lança, né? Viu Deus interferir, ele viu Deus agir. Se há algo que nós vamos experimentar na nossa vida, é que o controle muitas vezes vai fugir da nossa mão, mas ele nunca vai fugir das mãos de Deus. Conflitos que às vezes você pensa, como é que eu vou solucionar isso? Como é que eu vou pôr fim a essa circunstância? Como é que eu vou fazer isso? Você não vai, mas ele vai. Glória a Deus. Às vezes é uma coisa assim, como é que eu posso? Imagine, o que é um homem preparar uma guerra? O que é um homem preparar um conflito? Quem somos nós muitas vezes para resolver? Nós às vezes queremos resolver tudo, mas eu sei, tem muitas coisas que nós podemos resolver, mas sempre terá coisas que vão além das nossas forças, mas nunca irão além das forças do Deus Todo-Poderoso. Ele vai fazer, ele vai agir, ele vai operar, ele vai interferir, porque o controle é dele. Vede as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra, faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra, serei exaltado entre as nações. Glória a Deus. Eu quero que você pense que o salmista, ele viu situações de conflito, de guerra, de batalha, que ele olhava assim e falava: o que eu posso fazer? Quem vai resolver essa situação? Quem vai poder fazer alguma coisa? E Deus vai lá e Deus põe a mão e Deus resolve, porque Ele é Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu quero que você entenda que o salmista está falando isso porque são coisas que ele viveu, que ele experimentou. E o Deus do salmista é o nosso Deus que está aqui. Glória a Deus, glória a Deus. E a gente já viu tanta coisa, né? A gente já viu Deus fazer coisas tão maravilhosas, tão tremendas, tão poderosas. E nós vamos continuar vendo Ele fazer essas coisas poderosas. Mas eu queria chamar a sua atenção no versículo 9, no versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Tem uma coisa bonita nos Salmos, não sei se você já reparou, mas tem uma coisa muito bonita nos Salmos. Porque muitas vezes, nos Salmos, você lê um Salmo, e no Salmo, o salmista ele está falando com Deus. Quando você lê os profetas, Deus está falando com o homem. Mas quando você lê os Salmos, você vê ali o salmista falando com Deus. Então ele está, através do Espírito Santo, ele está falando com Deus. Então isso você vai ver muitas vezes nos Salmos, são orações, são louvores, são adoração, e ele está falando com Deus. Mas algumas vezes nos Salmos, o salmista ele não está falando com Deus, ele está falando sobre Deus. Então ele está falando alguma coisa a respeito de Deus, que Deus é o nosso pastor, que Deus é o nosso refúgio, que Deus é o nosso escudo, que Deus é a nossa fortaleza, que Deus é a nossa rocha, que Deus é a nossa vitória. Glória a Deus. Às vezes o salmista está lá falando que Deus é a nossa luz, né? Às vezes está falando que Deus é o supridor, que Deus cura, que Deus dirige, que Deus sustenta. Ele está falando muitas coisas a respeito de Deus. Mas tem hora, isso aqui acontece nesse salmo, que Deus interrompe, né, o salmista que está falando com ele, ou ele interrompe o salmista que está falando a respeito dele, e é o próprio Deus quem fala. Esse versículo 10 não é o salmista que está falando, é Deus que está falando através do salmista. Não é ele que está falando para Deus. E olha, eu vou dizer mais, não é nem Deus que está falando com o salmista. Deus está falando através do salmista. E sabe o que Deus está falando? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Todos os versículos é o salmista falando. Mas o versículo 10 é Deus falando. É como se agora a palavra é minha. Agora a palavra que eu tenho para você é: aquietai-vos e saiba que eu sou Deus. Saiba que eu sou Deus. Isso é lindo, e não é só esse salmo não, tem muitos salmos, que no meio do salmo, no meio do cântico, eu fico pensando assim, que naquele momento que aquele salmista estava escrevendo ali aquelas coisas bonitas, falando coisas maravilhosas, exaltando a Deus, e compondo uma música que exaltava a Deus, e compondo um poema que exaltava a Deus, mas de repente ele era tão tomado pelo Espírito de Deus, que agora Deus vinha dirigir a palavra ao público ali. Glória a Deus. E aqui Deus vai dar essa palavra: aquietai-vos e saiba que eu sou Deus.
E Deus vai falar isso muitas vezes no nosso coração agitado. Muitas vezes nosso coração é cheio de medo, nosso coração está cheio de medo, nosso coração está cheio de ansiedade, está se perguntando como é que vai ser amanhã, o que vai ser da minha vida, como é que a situação vai ser. E Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isaías 30:15 diz assim: em vos calardes e em sossegardes está a vossa salvação. No sossego e na confiança está a vossa força. Então tem hora que Deus, Ele fala porque a nossa alma é agitada. Às vezes nós queremos segurar os montes para que não tremam, nós queremos segurar o mar para que não se agite, mas você não tem poder para fazer isso. Tem momentos que você pode só fazer uma coisa: se aquieta na presença de Deus e deixa Ele agir. Muitas vezes é isso que você vai ter que fazer: se aquietar, derramar seu coração diante do Senhor, se calar, se calar. Às vezes a gente fala demais, às vezes a gente quer resolver as coisas, é como se a minha palavra, ela tivesse poder. Tem hora que tem hora de falar, a Bíblia diz que tem hora que é hora de falar, mas tem hora que é hora de calar e deixar o Deus Todo-Poderoso falar. Às vezes você tem que olhar que, por mais que você tenha razão, por mais que você esteja certo, por mais que as suas palavras, elas sejam verdadeiras e elas sejam boas, mas as suas palavras são só as suas palavras. Mas Deus, com a sua palavra, cria e transforma todas as coisas. Ele pode fazer. Às vezes tem vezes assim que a pessoa fala, e faz, e luta, e corre, e peleja, e vai para cá, e vai para lá, e ela vê assim, não está adiantando nada, não vai acontecer nada. É nesse momento que Deus fala para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou lembrando aqui de um menino, um duque que se converteu. E esse menino, ele era considerado Deus, porque o pai dele teve uma questão lá, e na cultura deles ele era Deus. Ele era considerado Deus das pessoas levarem ofertas para ele, se ajoelharem diante dele, e trazerem ofertas, darem oferendas assim. Essa é coisa da cultura hindu. E a conversão dele é muito bonita, chama A Morte de um Guru. E ele conta que às vezes a pessoa estava lá no quarto dele, estão te chamando aqui. Ele descia e aquela pessoa trazia uma oferenda, se ajoelhava diante dele, dava aquela oferta ali para ele. E ele disse que até o dia em que ele já tinha começado a ouvir a palavra, ele já tinha começado a ouvir sobre o Deus vivo e verdadeiro. E ele diz que aquele dia chamaram ele, aquela pessoa veio, entregou ali uma oferenda nos pés dele, se ajoelhou aos pés dele como se fosse um Deus. E ele escutou uma voz dizendo: você não é Deus, eu sou Deus. E ele disse que ele ficou desesperado, subiu e nunca mais deixou ninguém adorá-lo, porque ele descobriu que ele não era Deus, mas que Deus é Deus. E aqui o salmista é interrompido no seu cântico, ele é interrompido no seu poema. Não é que ele estivesse falando alguma coisa, não, ele estava ali sendo inspirado por Deus. Mas também era preciso agora que Deus, através dele, falasse e trouxesse aquela palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, diz o Senhor. E aí nós temos que pensar que essa palavra é a palavra que Deus vai falar muitas vezes na nossa vida, o que Ele já falou, mas o nosso coração continua agitado. Às vezes o problema não é a agitação que está fora de nós, é a agitação que está dentro do nosso coração. Aquele que trouxe, que aquietou a tempestade ali no mar da Galileia, é aquele que tem poder para aquietar a tempestade dentro do nosso coração. Por que você se preocupa tanto? Por que você está tão desesperado? Você já não colocou nas minhas mãos? Você já não entregou isso nas minhas mãos? Você já não viu o meu poder tantas vezes? Você já não viu o meu agir tantas vezes? Eu já não te curei, eu já não supri as tuas necessidades, eu já não transformei vidas que estavam ao seu redor. Então por que você está aí tão preocupado, agitado? Se aquiete e saiba que eu sou Deus, diz o Senhor. Aleluia. Se aquiete e saiba que eu sou Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida.
Deixa Ele ser Deus na sua vida. Quando isso acontece, Deus mostra a sua glória. Quando você sai do caminho, né? Quando você, às vezes eu falo assim, às vezes a gente está atrapalhando. Às vezes a gente está atrapalhando, querendo resolver. Às vezes a gente está querendo a nossa vontade, não a dele. Deixa eu dizer, a nossa vontade, ela é falha, mas a dele é perfeita. A dele é perfeita. Como aquele cântico, né? Sua hora é perfeita e a sua maneira a mais linda. Então é isso que Deus estava dizendo. Aquietai-vos. E aí você vai saber que eu sou Deus. Que eu posso pôr a mão, que eu posso resolver, às vezes em coisas grandes, às vezes coisas pequenas também, coisas pequenas, são coisas pequenas, você vai lá, e eu tenho certeza que você muitas vezes pelejou, aí você cansou, né? Que às vezes só cansando, você cansou e Deus está nas tuas mãos, aí pronto, a mão dele se moveu e você viu a glória do Senhor. É quando Deus faz isso, que o nome dele é glorificado. Então deixa Deus ser Deus na sua vida. A Bíblia diz que a ira do homem, ela não vai operar a justiça de Deus. Às vezes a Bíblia manda perdoar, a Bíblia manda você deixar de lado a ira, você abandonar o furor. Porque a nossa ira, a nossa raiva, o nosso furor, a nossa frustração, ela não pode mudar nada. Nós somos falhos em nossa avaliação. Pode ter certeza, o que você achar que você pode fazer, Deus pode fazer muito melhor. Amém? E às vezes essa ira, essa raiva, essa revolta, essa frustração, ela não resolve nada. Né? Ela não resolve nada, ela não faz as coisas acontecerem. Você tem um Deus na sua vida que pode todas as coisas. Você pode pegar essa frustração, jogar na mão dele, essa ira colocar nas mãos dele, essa revolta colocar nas mãos dele. Às vezes a pessoa realmente foi injusta com você, às vezes a pessoa realmente ela fez algo que não deveria ter feito, mas não fica aborrecido com isso não. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo, diz a palavra de Deus. Amém? Deixa na mão dele, aprende, Senhor. Talvez, eu falo assim, tem momento que Deus te move para fazer alguma coisa. Tem momento que Deus realmente te move para falar alguma coisa. Mas tem momentos que Deus fala isso aqui: aquieta-te você e saiba que eu sou Deus na sua vida. Sabe que eu sou Deus na sua vida. Às vezes você quer conseguir um dinheiro, um valor que você precisa, e você corre para cá, corre para lá, corre para o outro lado, e você não consegue. E de repente você para e fala assim: eu não consigo, tentei, não consigo, está nas tuas mãos, Deus. Aí você experimenta que Deus é teu supridor todo-poderoso, que realmente age na sua vida. Ele faz isso, ele já fez. É que muitas vezes nós somos teimosos, né? Muitas vezes nós somos teimosos, nós continuamos querendo ser o nosso próprio Deus, mas nós não somos Deus. Ele é Deus na nossa vida, Ele é Senhor na nossa vida. Às vezes a gente pensa que a nossa preocupação muda alguma coisa, né? Que a nossa ansiedade muda alguma coisa. Quando Jesus faz lá o seu famoso sermão da montanha lá, ele coloca isso: não andais ansiosos por coisa alguma, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, porque não adianta. Ele falou: veja as aves dos céus não semeiam e nem ceifam, nem recolhem em celeiro, porém vosso Pai Celestial as alimenta. E se Ele cuida assim das aves, não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé? E ele fala assim: qual é a pessoa que, por mais que se preocupe, consegue adicionar um ano à duração da sua vida? Não consegue, né? Não consegue. Ele fala: olhai os lírios do campo, eles não tecem e nem fiam, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Sabe o que ele está dizendo? Deus é capaz de dar para você mais do que você pensa e pede. Deus é capaz de fazer além daquilo que você pensa e pede. A sua preocupação, ela não vai mover um centímetro, né? A ansiedade não vai mover um centímetro a mão de Deus. O que vai mover a mão de Deus sobre nós é nós aquietarmos e confiarmos que Ele é Deus.
Então o salmista, ele vive tudo isso, ele vive toda essa situação de ver mudança, de ver agitação, de ver as coisas ao seu redor tremendo, se balançando, fluindo, mas ele vive a experiência de conhecer um Deus que não muda. Ele vive a experiência de ver um Deus que interfere e que ajuda. De ver um Deus que onde eu não posso pôr a minha mão, Ele pode pôr a mão dele. E Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ele traz a paz porque Ele é Yahvé Shalom, Deus da paz. Ele faz isso, né? Ele faz isso. E aí ele ouve esse Deus falando. E que a palavra dele possa permanecer no seu coração. Se aquiete. Saiba que eu sou Deus. Isso aqui a gente precisa ouvir sempre, né? Sempre. Porque você já experimentou isso. E outras agitações virão. E outras situações virão sobre a sua vida. Mas quando isso acontecer, ouça Deus falar, se aquieta, porque eu vou agir. Ah, Senhor, mas até hoje o Senhor não agiu. Isso não significa que Ele não vai agir, porque Ele vai agir. Eu vou dar aqui um testemunho, e fiquei muito feliz essa semana. Eu faço um programa de rádio, e aí eu estava no programa, uma aula, estava falando sobre espiritismo, né? E aí uma pessoa entrou lá e fez o seguinte comentário. Essa pessoa falou assim, falando sobre invocar os mortos, pessoas que invocam os mortos. E aí essa pessoa falou assim, como pude eu tantas vezes invocar mortos e ir atrás de mortos, ao invés de servir o Deus vivo? E ela escreveu assim, graças a Deus, hoje eu já não busco mais mortos, mas eu busco o Deus vivo. Mas sabe a minha alegria? Essa pessoa que estava escrevendo era minha irmã. Glória, Pai, aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. E eu vi minha irmã desde nova se envolvendo com essas coisas. E hoje vê ela orando, buscando a Deus, perguntando da Bíblia, lendo a Bíblia, né? Testemunhando, lá na igreja, servindo a Deus. Tá? Eu sei que a nossa angústia quer que seja hoje, quer que seja amanhã, quer que seja depois da manhã. Eu não determino o tempo e nem você. Mas Deus, Ele está na nossa vida, nós não seremos abalados. Deus nos ajudará no romper da manhã, glória a Deus. Vamos crer. Ele ainda não fez coisas que Ele vai fazer, pode ter certeza disso. Ele ainda não realizou obras que Ele vai realizar, pode ter certeza disso. Olha, Ele ainda não respondeu todas as suas orações, Ele ainda não realizou todas as obras que Ele tem na sua vida, mas Ele vai realizar, porque Ele é Deus e Ele é fiel. O salmista que escreveu esse salmo, não foi que ele teve algumas ideias legais e ele escreveu, não. Ele viveu, ele experimentou, ele andou com Deus, ele provou quem era Deus, ele experimentou o que Deus fazia, quem Deus era. E nessa experiência dele, ele foi ali, se entregou a Deus, e Deus trouxe a sua revelação, sua palavra através dele. E a palavra de Deus, ela é eterna, passará os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. Ele vai sempre dizer para nós vamos ter sempre ouvir o Espírito dizer ao nosso coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu quero ser exaltado sobre a terra através da sua vida. Eu quero ser exaltado entre as nações, entre as pessoas, através da sua vida. É isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Eu vou ser exaltado através da sua vida. Se aquieta, se tranquiliza, se renda a Deus, se coloque a Deus. Mesmo que você não sinta, mas está difícil. Tem hora que é difícil, sim, tem hora que é difícil. Tem hora que a gente não consegue, tem hora que é uma luta. Mas que a voz dele não cesse de te chamar para esse descanso nele, para esse silêncio nele, e você vai ver a glória dele manifestando sobre a sua vida. Glória a Deus. E aí eu penso que a gente tem que terminar com esse refrão, né? Esse refrão aparece duas vezes, aparece aqui no versículo 7 e no versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Para falar isso, para escrever isso, eu não estava escrevendo porque ele queria dizer palavras bonitas.
Não. É porque ele, na sua caminhada, ele viu, ele experimentou, ele provou que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Ele viu. E eu tenho certeza que você que está aqui, eu estou falando para você que também, você já provou isso. Você já experimentou, você já provou que o Senhor dos Exércitos está com você. Não é porque você é bonzinho, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós nunca erramos, não é porque nós nunca falhamos, não. É porque Ele é fiel, é porque Ele é Deus, é porque Ele é bom, é porque Ele prometeu, e Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Ele é conosco. Esteja triste, esteja alegre, sinta ou não, experimente ou não, isso que o salmista experimentou é a nossa vida. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vou terminar aqui falando do Martinho Lutero, né? Você sabe que toda a reforma protestante foi uma volta à Bíblia, né? A igreja fugindo daquilo que a palavra ensinava, e a reforma foi uma volta à Bíblia. E tudo começa porque o Martim Lutero estava no meio de uma tempestade e ele estava com medo. E aí ele faz um voto que se ele não morresse ali, ele ia se tornar padre, ele ia ser monge. Se era doideiro, não, se era não, mas ele entregou a vida dele a Deus. E ele experimentou que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém? Que o Salmo 46 não seja só o Salmo 46, mas seja a realidade de Deus na minha vida. Que o Salmo 46 não seja só o Salmo 46, mas seja a verdade de Deus experimentada e revelada para a minha vida e revelada na minha vida. Que eu possa ouvir Deus falar, que eu possa crer naquilo que Deus disse, e eu possa experimentar aquilo que Deus disse, porque aquilo que Ele disse não são apenas palavras, mas são verdades reveladas, que tem que entrar na minha vida, tocar na minha vida, fazer parte da minha vida, e no meu dia a dia, eu vou poder dizer com o salmista, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é meu socorro bem presente no dia da angústia. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Dias de angústia virão, mas Deus está lá. Deus vai estar lá. Deus vai estar com a presença dele lá. Deus vai estar lá. A dor pode te dificultar perceber. A dor pode te dificultar entender, ver, compreender. Mas creia, Ele é o teu refúgio e fortaleza. É o teu socorro bem presente na angústia. Glória a Deus. Queria que você ficasse em pé. Aleluia. Pode ser que isso seja para hoje. Pode ser que essa seja a sua situação hoje. E você precisa experimentar isto, né? Às vezes você quer dizer, sabe, às vezes você tem que falar, e agora Deus? Né? E agora Deus? Eu muitas vezes na minha vida eu comecei lendo a Bíblia pelo livro de Jó, agora estou lendo o livro de Jó. E a gente pensa que ele era um homem de carne e osso, ele era um homem real. Ele era um homem que experimentou ser milionário e virar mendigo, né? Ser saudável e virar doente. Ter 10 filhos e ficar sem nenhum. Ele experimentou muitas coisas ruins na sua vida. Mas ele permaneceu no Senhor. E aquele quadro foi mudado para a glória de Deus, né? Nós, pessoas reais, precisamos experimentar que o Deus do salmista é o nosso Deus. Que o Deus de Jó é o nosso Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Falasse com o Senhor agora. Falasse com o Senhor agora. Que você pudesse ver o rio de Deus fluindo através da sua vida. O rio de Deus fluindo através da sua vida. E você crendo que Deus vai te ajudar ao romper da manhã. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele vai te ajudar. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele vai te curar. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele vai pôr a mão sobre essa circunstância. E Ele vai agir porque Ele é Deus. Aleluia. Oh, vai falando com Deus, vai invocando o nome dEle, vai falando, Senhor, nos ajuda, Senhor. Ó Deus, nós somos muito ansiosos, nós somos desesperados, ó Pai. Nós muitas vezes vamos para vales da sombra da morte, nós não sabemos como agir lá dentro, ó Pai. Ah, Deus de misericórdia e de graça, seja conosco, ó Pai. Abençoa o teu povo nesta noite, Senhor. Ó Pai,
aquele que precisa da porta aberta, aquele que precisa da cura, aquele que precisa, Senhor, ó Deus, que o Senhor quebre o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, Senhor. Deus, nós oramos para que o Senhor faça cessar as guerras, que o Senhor faça cessar os conflitos, para que o Senhor faça cessar, Senhor, as inimizades agora, Pai. Faz cessar os ataques agora, Pai. Põe fim nisso com a Tua palavra, porque Tu és Deus e Tu vais agir, Senhor. Aleluia, aleluia. Ouve a voz do Espírito dizer para você nesta noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado em sua vida, serei exaltado na sua história, serei exaltado nos seus caminhos. Aleluia. Eu vou agir, eu vou operar. Eu vou agir, eu vou operar. Eu vou agir, vou tocar na sua vida. Aquilo que você não pode, eu posso, diz o Senhor. Aquilo que ninguém faria, eu faço, diz o Senhor. Aquilo que ninguém mais tem, eu tenho, diz o Senhor, para derramar sobre a sua vida. Glória a Deus. Continua adorando, servindo ao Senhor, clamando ao Senhor.